Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de devocional, 15 minutos para você poder refletir numa devocional sobre a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que muda. 15 minutos meditando na palavra e você faz 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça, porque a palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus para conosco. E também o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: podes ao menos 1 hora vigiar comigo em oração, faça disso uma disciplina, faça isso um hábito diário, coloca isso em prática na sua vida. Disse que a história dos avivamentos é a história da igreja. E ninguém pode estudar essa história sem ficar impressionado com a sua poderosa influência sobre o destino da raça humana. Olhar para trás e ver o progresso do reino divino sobre a terra é revisar períodos de avivamento que vieram como chuva refrescante sobre o solo seco e sedento, fazendo o deserto florescer como a rosa e trazendo novos períodos de vida e atividade espiritual. Exatamente quando a igreja estava sob influência da apatia de cada época, e precisava ser despertada para um novo senso de dever e responsabilidade, de certo ponto de vista, a não do menos importante, esteve Thomas Lindsay da igreja, o ministério nos primeiros séculos. A igreja, a história da igreja, flui de um período de avivamento a outro. E quer tomemos os despertamentos na antiga igreja católica medieval, quer na igreja moderna, os avivamentos sempre foram trabalhos de homens especialmente dotados com o poder de ver e declarar os segredos da mais profunda vida cristã. E o efeito desse trabalho sempre foi proporcional à receptividade espiritual da geração a quem se dirigira. Uma vez que Deus, desde o princípio, tem operado proeminentemente por meio de avivamentos, não se pode negar o fato de que eles são parte do plano divino. O reino do nosso Senhor tem avançado em grande medida através de períodos especiais de graciosa e rápida realização de obra de conversão. E pode-se inferir, portanto, que os meios pelos quais Deus tem atuado os outros tempos serão empregados no nosso tempo para produzir resultados semelhantes. A silenciosa conversão de um pecador após outro sob o ministério comum do Evangelho, diz certo autor sobre o assunto, deve ser sempre considerada com sentimentos de satisfação e gratidão pelos ministros e discípulos de Cristo. Mas uma manifestação periódica de conversão simultânea de milhares também deve ser desejada, dada a sua capacidade de proporcionar uma demonstração visível e marcante de que Deus tornou esse mesmo Jesus, que foi rejeitado e crucificado, tanto Senhor como Cristo, e que, em virtude de sua mediação divina, ele assumiu o cetro real de sua supremacia universal e de reinar até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 25. É, portanto, razoável esperar que, de tempos em tempos, ele repetirá o que no dia de Pentecostes constituiu evidência coroadora de sua soberania e posição como Messias. E, agindo assim, surpreendeu as almas adormecidas por cuidados mundanos, ganhou o ouvido atento dos não convertidos e, de forma marcante, interrompeu aqueles sonhos brilhantes de glória, grandeza, riqueza, poder e felicidade terrenos e que a multidão rebelde e esquecida de Deus tanto estimavam. Tal derramamento do Espírito Santo cria imediatamente uma prova demonstrativa da completude e aceitação da oferta única de si mesmo como sacrifício pelo pecado e um anseio profético da certeza de que ele aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus capítulo 9, versículo 28. E que avivamentos devem ser esperados, procedentes como são, do uso correto dos meios apropriados, é um fato que não precisa de pouca ênfase nesses dias. Quando o material é exaltado à custa do espiritual e quando se supõe que padrões éticos são supremos, que um avivamento não é um milagre, foi poderosamente ensinado por Charles Finney. Pode haver, disse ele, um milagre nas causas que o antecederam, ou pode não haver.
Os apóstolos serviram-se dos milagres simplesmente como forma de chamar a atenção para a mensagem que anunciavam e para estabelecer a sua autoridade divina. Mas o milagre não era o avivamento. O milagre era uma coisa, o avivamento que se seguia era outra bem diferente. Os avivamentos nos dias dos apóstolos estavam relacionados a milagres, mas não eram milagres. Todos os avivamentos dependem de uma ação divina. Mas nos avivamentos, como em outras coisas, ele convida e exige a cooperação de homens, e o resultado completo é obtido quando a cooperação entre o divino e o humano se fundem. Em outras palavras, empregando uma frase familiar, somente Deus pode salvar o mundo. Mas Deus não pode salvar o mundo sozinho. Ele escolheu você para ajudá-lo. Deus e o homem unem-se nessa tarefa e a resposta divina é invariavelmente proporcional ao desejo e aos esforços humanos. Portanto, sendo essa cooperação necessária, qual é o dever que nós, como cooperadores de Deus, devemos assumir? Em primeiro lugar, e acima de tudo, o ponto que desejamos especialmente enfatizar, devemos nos entregar à oração. Como nos lembra o Dr. J. Wilbur Chapman, os avivamentos nascem da oração. Quando Wesley orou, a Inglaterra foi avivada. Quando John Knox orou, a Escócia foi renovada. Quando os professores da escola dominical de Donnybrook oraram, 11.000 jovens foram acrescidos à igreja em um ano. Noites inteiras de oração sempre foram seguidas de dias inteiros ganhando almas. Quando a igreja de D.L. Moody, em Chicago, virou cinzas, ele foi para a Inglaterra em 1872, não para pregar, mas para ouvir outros pregadores enquanto sua nova igreja estava sendo construída. Certo domingo pela manhã, ele foi convencido a pregar em um púlpito de Londres, mas por algum motivo não havia atmosfera espiritual. Mais tarde, ele confessou que nunca tivera tanta dificuldade para pregar em toda a sua vida. Tudo estava perfeitamente morto e, enquanto tentava inutilmente pregar, disse para si mesmo: que tolo fui eu em concordar em pregar. Eu vim aqui para ouvir e aqui estou pregando. Então ocorreu-lhe o terrível pensamento de que teria de pregar novamente naquela noite, e somente o fato de ter feito uma promessa o manteve fiel ao seu compromisso. Mas quando o Sr. Moody subiu ao púlpito naquela noite e encarou a congregação lotada, ele percebeu uma atmosfera diferente. Os poderes de um mundo invisível pareciam ter caído sobre os ouvintes. Quando ele se aproximava do fim do sermão, encorajou-se a fazer um convite e, ao concluir, ele disse: se há um homem ou uma mulher aqui que nessa noite queira aceitar a Jesus, por favor, fique de pé. Imediatamente, cerca de 500 pessoas se levantaram. Pensando que deveria ter tido algum engano, ele pediu que as pessoas se sentassem e então, de forma que não houvesse nenhum mal-entendido, repetiu o convite, expressando-o em termos mais definidos e deficientes. Novamente, o mesmo número ficou em pé. Ainda achando que alguma coisa deveria estar errada, o Sr. Moody, pela segunda vez, pediu que os homens e as mulheres de pé se sentassem e então convidou quem realmente queria aceitar a Jesus Cristo para passar à sala do lado. E as 500 pessoas fizeram o que ele pediu. E aquele foi o início de um avivamento naquela igreja e naquela região, o que trouxe o Sr. Moody de volta a Dublin, alguns dias mais tarde, para que pudesse ajudar na maravilhosa obra de Deus. Contudo, devemos contar o que se seguiu. Ao nosso propósito de relatar esse fato será frustrado. Quando o Sr. Moody pregou no culto da manhã, havia uma mulher na congregação que tinha uma irmã inválida. Ao voltar para casa, ela contou à irmã inválida que o pregador tinha sido o tal Sr. Moody de Chicago. Ao ouvir isso, a mulher ficou pálida e disse: o quê? O Sr. Moody de Chicago está aqui? Li sobre ele algum tempo atrás em um jornal americano e tenho orado a Deus para que o envie a Londres e à nossa igreja. Se eu soubesse que ele viria pregar esta manhã, não teria tomado nem o café da manhã. Teria passado o tempo inteiro em jejum e oração. Agora minha irmã saía do quarto. Saia agora mesmo. Tranque a porta. Não me mande jantar. Não importa quem chegue. Não deixe que venha ninguém me ver.
Vou passar a tarde inteira em oração, clamando a Deus. E assim, enquanto o Sr. Moody estava à noite no púlpito, que fora como um quarto de gelo pela manhã, a santa e acamada, o que estava levando diante de Deus, o clamor pela vida, a intercessão pelo ministro do Senhor. E Deus, que se agrada em responder às orações, derramou poderosamente o seu Espírito. O Deus dos avivamentos, que respondeu à oração da sua filha em favor do Sr. Moody, está pronto a ouvir e responder às orações dos fiéis de seu povo hoje. Quando os requisitos de oração são cumpridos, certamente o avivamento virá, e o professor Tosh Nicholson, de Cornell College, Estados Unidos, conta uma experiência do seu primeiro experiência de visita, que ele destaca uma vez num lugar de oração na obra de Deus, que nós vamos ver na próxima devocional. Pai de amor, nós cremos que de tempos em tempos o Senhor aviva, e a tua palavra em Amós nos diz: aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos as notifica. Desperta o teu povo, ó Pai, aviva a tua igreja, desperta a tua igreja para orar, para clamar. Senhor, só um avivamento pode salvar, chacoalhar esta geração. Socorre-nos, Deus. Não nos entregue ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Aviva a tua igreja, desperta os teus ministros, os teus líderes. Levanta, Senhor, intercessores para orar pelo teu povo, orar pela tua igreja. Renova as forças do teu povo. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Sê com cada um. Leva-nos, ó Pai, a esse comprometimento, Senhor. Proporciona, Senhor, experiências de oração, experiências de resposta através das orações que temos feito, para que possa, Senhor, fortalecer este que está perseverando, para que possa, Senhor, fortalecer e não desanimar. Em nome de Jesus nós rogamos, meu Pai, coloca esse dia de hoje nas tuas mãos, cada reunião, cada decisão, cada viagem, cada família, cada lar, cada pastor, cada missionário, cada evangelista, cada ministro que está no campo. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Fortalece a tua igreja, aviva, Senhor, a tua obra. Perdoa os nossos pecados. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Leva-nos aonde possamos ouvir a tua voz e manifesta o teu poder no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme, não desista, mas seja fortalecido e renovado pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Até a próxima. Olha só, você ainda não se inscreveu no nosso canal, no nosso blog? Entra lá no nosso blog, www.mentoreadosparamentorear.com, sem BR. Lá você vai encontrar todas essas devocionais e também as pastorais, que nós publicamos uma por semana. Ou no nosso canal do youtube.com/torreforte, clicando em vídeos. E ainda na nossa fanpage do facebook.com/Rede Global de Intercessores. Se inscreva nas nossas redes sociais, ajude a divulgar, compartilhe esse conteúdo. Se Deus tem falado com você, coloca aqui embaixo uma palavra de incentivo, de ânimo, uma palavra de vitória e uma palavra de testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Fique firme, não desista e até a próxima, no nome precioso de Jesus.